já vivi, dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram pra me atingir, dos gigantes que tive que derrubar e os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar. Mas o teu manto me cobriu, tua voz acalmou meu coração. Vamos declarar juntos nessa noite, igreja. Quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram pra me atingir, dos gigantes que tive que derrubar, e os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar. Mas o teu manto ergue as suas mãos, igreja. tua voz acalmou meu coração. Ergue as suas mãos e declare ao Pai nessa manhã. Ei! Graça, tua doce graça que me basta. Graça, trago em mim as tuas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. A tua graça, Senhor. Declara. Graça, tua doce graça que me basta. Graça, trago em mim as tuas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Declara nessa manhã, igreja. Eu não sei mais viver longe de ti, o teu sentimento habita em mim. Vou continuar até o fim, és minha inspiração de amor. Você pode erguer as suas mãos e declarar. Graça, tua doce graça que me basta. Graça, trago em mim as tuas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. A tua graça, Senhor. Graça, tua doce graça que me basta. Graça, trago em mim as tuas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Declara. Tua graça, A tua graça, Senhor. tua graça. Declara isso ao Pai. Ei! Tua graça, fui alcançado por tua graça maravilhosa. Você pode erguer as suas mãos. Que trouxe salvação. Você pode dizer isso ao Pai nessa manhã. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia. Declara isso, igreja. Ei! O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação. Diga isso, igreja. Declara. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia declara isso. recebi. Oh! O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Pra terminar, O maior milagre
milagre Deus já fez em nós. Aplauda ao Senhor, aplauda, 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 aplauda. Oh, Deus fiel, Deus fiel. Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Com aleluia, com glória a Deus. Graça. Encontraram Romanos 16, 25 a 27, digo amém? Amém. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. 26, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Versículo 27, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Paulo, ao falar do evangelho, quando ele diz meu evangelho, ele está dizendo de um evangelho que fala primeiro da dispensação do mistério da graça. Mistério da graça. Depois ele fala do ministério escondido. Mistério escondido. Depois ele fala da dispensação do mistério da plenitude de Deus nas vidas. Importante tudo isso. Paulo, ao relatar, ao falar deste seu evangelho, na verdade ele está falando do evangelho de Cristo Jesus, adotado por ele como prática de fé, como meio eficaz para uma vida cristã vitoriosa, como maneira de ser diante dos homens, diante de Deus e diante de si próprio. Este evangelho eterno, este evangelho glorioso, este evangelho pleno, que é o evangelho de Cristo Jesus, Paulo diz, meu evangelho, porque ele está trazendo aqui três coisas importantes. Ele está falando sobre o ministério escondido, o ministério da graça e o ministério pleno, que é um ministério para todos os tempos. Nós precisamos de entender que o evangelho de Cristo não trabalha simplesmente no tempo presente na vida das pessoas. Por isso nós não podemos ficar limitados a esse tempo de hoje. Tem muito cristão buscando bênção só para hoje. Quando fala que é necessário fazer uma campanha para adquirir uma casa, é importante, mas devemos entender que casa é para o tempo que estamos nesta vida. Quando fala de um trabalho especial para buscar a prosperidade, sabemos que é importante, mas temos que ter o cuidado de entender que a prosperidade é só para o tempo presente. Então é importante que nós estejamos buscando bênçãos para o tempo presente, mas também buscando bênçãos para o tempo futuro, porque nós estamos neste mundo por passagem, simplesmente para um tempo. Teremos oportunidade de no futuro vivermos eternamente com Cristo na glória, no céu. Por isso precisamos de entender que o evangelho que Paulo fala é um evangelho que tem alcance no passado para aqueles que morreram esperando a Cristo. Por isso, quando a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, nós entendemos que Cristo esteve escondido em Deus, nos céus, durante muito tempo, quando as pessoas não conseguiam falar dele. Tanto é que o Antigo Testamento fala dele por figura, fala dele por sombra, fala dele por coisas não reveladas, mostrando a figura dele através de um animal, através de algum objeto, através de algum meio que não fosse claramente revelado. Quando a Bíblia na Antiguidade fala sobre o anjo do Senhor, está falando sobre um anjo, e as pessoas pensavam logo num anjo, mas na verdade eram aparições teofânicas de Cristo Jesus, porque ele está presente desde a fundação do mundo. Quando você começa a ler Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1, começa ali a delinear
algo que já existia. Porque Deus, olhando para este universo, olhando para a terra, viu que ela era sem forma e vazia, e então derrama sobre esta terra a sua glória, o seu poder, e começa a dar forma em todas as coisas, e só depois coloca o homem para habitar na terra. Até então, nós entendemos que Cristo estava presente, mas viemos compreender isso pela revelação da palavra nos dias atuais. Então é importante que nós estejamos entendendo que Cristo é eterno, que Jesus, o Filho de Deus, Ele é antes de nós, é durante o tempo que estamos na terra e será por toda a eternidade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós precisamos sempre entender que Cristo é esse mistério escondido de que fala Paulo, mas que foi revelado. Aí veio o mistério da graça, e foi a graça que veio protegendo Jesus. Jesus nasceu e os homens não deram valor, mas foi a graça escondendo Jesus. Jesus não achou lugar para nascer num hospital, numa hospedagem. Ele não achou lugar numa casa, num palácio. E ele foi nascer lá no campo, entre o gado, entre os animais, porque ele estava sendo escondido dos homens. Jesus nasceu quando tinha mais ou menos 2 anos de idade. Os homens quiseram matar todas as crianças para incluir Jesus, mas Deus aparece em sonho para José e diz: vá para o Egito. E a graça do Senhor levou Jesus a ficar escondido no Egito. Depois Jesus volta com seus pais, mas ele continuou escondido. Mas a graça fez com que ele se manifestasse lá no templo com 12 anos de idade, falando aos doutores. Depois a graça escondeu Jesus de novo e levou que ele aparecesse lá no Jordão para ser batizado por João. Depois nós vemos Jesus começando o seu ministério em Caná da Galileia, e foi pela graça que ele multiplicou, transformou a água em vinho. Foi pela graça que ele multiplicou pães e peixes. Foi pela graça que ele curou os enfermos. Foi pela graça que ele ressuscitou os mortos. Foi pela graça que ele expulsou demônios, graça que ele repreendeu toda a força da natureza. Foi pela graça que ele operou milagres e maravilhas. Mas ele sobe à cruz pela graça, porque ali ele estava trazendo o amor de Deus aos nossos corações. E esta graça nos alcança quando ele morre na cruz do Calvário, depois é sepultado, depois ressuscita, e a graça continua presente entre nós. Depois ele volta ao céu, aí vem pela graça o batismo com o Espírito Santo, o derramar do Pentecostes sobre aqueles cristãos que estavam lá. Depois o tempo passa e essa graça nos alcança através do ministério de Paulo, através do ministério de Pedro, através do ministério dos pais da igreja, através do ministério de tantos que se levantaram durante o transcorrer da história. E um dia essa graça chega ao Brasil, trazida por missionários que aqui pisaram o solo brasileiro para dizer: há uma graça disponível, há um Cristo que esteve escondido, mas agora está se revelando entre aqueles que o buscarem de coração. E aí Jesus nos alcançou e nós estamos aqui pela graça. Este é o evangelho que Paulo está dizendo, o meu evangelho. É pelo evangelho que nós fomos alcançados. É pelo evangelho que vidas e mais vidas têm sido salvas. Aonde se chega com a pregação do evangelho, alguém abre o coração e diz: eu quero este Jesus. É o evangelho chegando aos corações. Mas fala deste evangelho escondido, tempo escondido, mistério escondido, mas fala do mistério da graça, a graça revelada alcançando a todos nós. Mas fala também do ministério da plenitude dos tempos, quando o próprio Jesus, aleluia, será Rei e Senhor de todos nós, quando estaremos para sempre com Ele, desfrutando de bênçãos gloriosas e maravilhosas. Tudo isso, por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós não entendemos a profundidade do evangelho.
Mas é este evangelho que alcança aquele que está envolvido no pecado e levanta-o do monturo do pecado para dizer: eu posso te perdoar e fazer de você uma nova criatura. Eu posso fazer de você uma criatura abençoada e feliz e vitoriosa. E é esse evangelho que tem alcançado vidas, que tem alcançado famílias. Quando Paulo esteve preso naquela carceragem de Filipos, e o Senhor entrou em providência, e a terra tremeu e as portas abriram, aquele carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser como vocês? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quero que você entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que você, além de um crente em Cristo Jesus, você é um missionário de Cristo nesta terra. E quando a gente fala de obra missionária, quando nós falamos de um trabalho onde vamos alcançar pessoas distantes, que às vezes estão esquecidas, escondidas, nós estamos levando a palavra do evangelho, que Paulo disse: meu evangelho que esteve escondido, mas que hoje é revelado a mim e a você, pelo Espírito Santo da graça. E nós precisamos valorizar essas bênçãos na nossa vida, para que nós possamos viver a cada dia momentos felizes, vitoriosos e abençoados, porque o propósito de Deus é alcançar jovens como esses, que se dispõem a formar um grupo musical para louvar ao Senhor. Jovens como esses que se propõem a formar um grupo para que possa alcançar vidas em outros lugares, em outras regiões. Eles estavam programados para ir para Angola, não é isso? Mas não foi possível lá, eles cruzaram os braços. Não, nós vamos para outro lugar, onde existem pessoas que precisam ouvir o evangelho. Por isso se juntaram os nossos missionários para irem aos índios, porque ali tem pessoas, como em Angola, tem pessoas que precisam de Cristo. E nós precisamos, meus irmãos e irmãs, mais do que nunca, entender a profundidade do evangelho, que é salvar vidas, alcançar pessoas. E se algum membro da sua família ainda não aceitou este evangelho, saiba, você é o instrumento de Deus para alcançar esta pessoa da sua família. Você é o instrumento que Deus quer usar para alcançar esta família, parte da sua família que ainda não confessou a Cristo como Salvador, porque o evangelho é bênção disponibilizada para todas as pessoas que abrirem o coração para receber este evangelho. E Paulo está dizendo tudo isso, e ele termina falando ao único Deus. Meus irmãos, o mundo procura fazer uma diversificação de Deus. Cria um Deus representado por animais, cria um Deus através de árvores e outras coisas da natureza, cria-se Deus através de astros, planetas e assim por diante. Cria-se uma infinidade de Deus, mas Paulo está dizendo: só existe um Deus, o único Deus, e você deve ser considerado a pessoa mais feliz da terra, porque você aceitou a palavra deste único Deus, e você serve a este único Deus, que é vivo, poderoso, glorioso e eficaz. Só este Deus, o único Deus, pode salvar. Só este único Deus pode libertar. Só este único Deus pode te perdoar. Só este único Deus pode te levar para o céu. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós precisamos de ter a capacidade de compreender aquilo que nos espera no céu. A nossa mente é limitada, e nós somos tendentes a crer naquilo que vemos. E nós vemos pelos olhos físicos, mas também podemos projetar pelos olhos da nossa mente, imaginação. Então nós precisamos de imaginar cada dia como será a vida no céu. Quando a Bíblia fala preparar lugar, o próprio Jesus falando. Quando nós cantamos que há uma casa nova no céu esperando por nós. Pense numa coisa: como imaginar uma casa no céu? Pense numa casa melhor do que a sua.
Pense numa casa melhor do que aquela que você mora, ou aquela que você conhece, ou aquela bonita que você já entrou. Pense em alguma coisa melhor. E saiba, nessa casa no céu, não tem imposto para pagar. Nessa casa no céu, não tem taxas de água, energia, esgoto ou coisa parecida para pagar. Nessa casa no céu, ela não envelhece, o encanamento não dá problema, não entope, nem tampouco vaza, e nem tampouco a lâmpada queima, você tem que comprar outra. A casa no céu é melhor do que a sua, é melhor do que a nossa casa aqui na terra. Por melhor que seja a sua casa, por mais bonita que seja a sua casa, por mais importante que seja a sua casa, dentro dessa cidade, a casa que Jesus preparou para você no céu é muito melhor, é muito mais gloriosa, é muito mais preciosa. Comece a imaginar as coisas nos céus, comparando-as com as terrenas, mas sabendo que elas são muito melhores, muito mais gloriosas e muito mais preciosas. Por isso, nós precisamos entender a cada dia que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação para a sua alma, perdão para os seus pecados, vitória para a sua vida. E nós devemos sempre compreender que neste Evangelho está a solução para todos os problemas que muitas vezes nos afligem. Somos nesta vida passageiros, mas seremos nos céus permanente. Aqui você vive lutando por uma coisa ou outra, consegue umas, não consegue outras. Lá no céu não tem competição, lá no céu não tem luta. Lá no céu ninguém vai passar na sua frente, porque não tem fila. Lá no céu você não vai ter falta de nada. Lá no céu não vai ter rico e pobre, mas todos são santos de Deus. Ter uma vida nova, preciosa e gloriosa. Então nós precisamos de entender que este Evangelho, antes escondido, pela graça foi revelado. E hoje é o Evangelho pleno que alcança pessoas em todos os lugares. Quando Jesus abre os braços na cruz do Calvário, os homens começam a compreender quem era esse Jesus, porque até então não o valorizavam, procuravam prendê-lo, procuravam destruir, calar a voz dele. Mas Jesus está agora na cruz e a terra começa a tremer, o sol esconde a sua luz, as trevas começam a manifestar, e alguém que era autoridade suficiente para declarar alguma coisa e ser ouvido, diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aquilo que saiu da boca daquele centurião é que precisa sair da boca de cada um de nós nos dias de hoje. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Quando fizeram uma pesquisa sobre quem era Jesus diante dos homens, os discípulos saíram com prancheta na mão, perguntando: o que é que você diz dele? Para você, quem é Jesus? Depois eles juntaram aqueles dados todos, tabularam tudo, e chegaram à conclusão, e chegaram para Jesus com um relatório dizendo: nós já sabemos o que os homens pensam do Senhor. E ele disse: o que é que os homens falaram? Vamos ler só as respostas principais. Ele diz: olha, tanto por cento diz que o Senhor é João Batista, diz que o Senhor é Elias, diz que o Senhor é Jeremias, diz que o Senhor é um dos grandes profetas. Jesus está bom, mas não é para isso que eu vim ao mundo. Para alguém pensar que eu sou um Elias, para alguém pensar que eu sou um Jeremias, para alguém pensar que eu sou um dos grandes profetas ou pequenos, para alguém pensar que eu sou um João Batista, não foi para isso que eu vim no mundo. Então eu quero saber de vocês que convivem comigo, o que é que vocês dizem sobre o Filho do Homem? Aí Pedro disse: a nossa resposta é diferente da resposta do povo. Então qual é a sua resposta, Pedro? Qual a resposta de vocês, discípulos?
Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, está aí o segredo de viver uma vida cristã, enquanto você servir a Cristo pensando que Ele foi um grande mártir. Não é isso que Jesus veio fazer? Se você pensa que serve a Jesus porque Ele foi um grande homem, não foi isso que Jesus quis me ensinar. Se você serve a Jesus pensando simplesmente em um personagem que marcou época na história, é mais do que isso, Jesus. O que vai realmente tocar seu coração é quando você proclamar: Jesus é o Filho do Deus vivo. Escondido no passado, revelado no presente e pleno no transcorrer dos tempos, nos corações daqueles que o servem com alegria. Aí está o mistério da plenitude dos tempos. São 3 dispensações adotadas por Paulo: a dispensação do mistério escondido, a dispensação do mistério da graça e a dispensação do ministério da plenitude de todos os tempos. Esteve escondido, mas foi revelado, graças a Deus, revelado pelos profetas, revelado pela palavra, revelado a todos nós que aqui estamos nesta manhã. Mas chegou o tempo da plenitude, e o Evangelho nunca cresceu como hoje. Nós nunca vimos tantas conversões como estamos vendo hoje, porque é o Evangelho da plenitude dos tempos. É o Evangelho pleno que é capaz de salvar a alma, de perdoar os pecados, de mudar as personalidades, de trabalhar o caráter de cada um e fazer com que cada pessoa que aceita Cristo seja considerada uma nova criatura. Viver esta nova realidade de criatura, que é uma nova criatura, é algo que o Evangelho prospera na vida de cada pessoa. Naquele dia que você confessou Cristo como Salvador, e quantos aqui lembram que dia foi esse? Para uns tem 20 anos, para outros tem 30, para outros tem 10, para outros tem 5, para outros tem 3, para outros tem 1 ano. Talvez para alguns aqui nesta manhã tem menos de 1 ano. Mas esse dia, na sua vida cristã, é o dia mais importante que você já viveu. Porque você abriu o coração para receber o Cristo pleno. Ele chega até você com todas as bênçãos espirituais. E saiba você que as bênçãos espirituais, elas tornam valiosas as materiais. Quando você busca primeiro as bênçãos materiais, você alcança uma que era outra, porque ela não é tão valiosa como você pensava. Quando você compra um carro de 1000 cilindradas, era o seu sonho, comprou, disse: mas o melhor mesmo é o de 1200, de 1300. Aí vem um outro com 2.0, esse aí que é carro. Você quer sempre o melhor. Aí você compra um 2.0, aí passa por você numa subidona, você olha 3.0. Que é isso? É isso que eu quero, um 3.0. Aí você compra um carro 3.0, aí de repente passam por você 4.2. Aí você cruza os braços e diz: onde nós vamos chegar? Eu estou sempre atrás do que é perfeito, atrás do que é melhor. Porque essa é a vida material. Você nunca consegue realizar plenamente o seu sonho. Você vai querer sempre alguma coisa melhor. Agora, quando você conheceu a Cristo, abriu o coração do Evangelho, aí foi algo pleno que chegou na sua vida, e você chegou diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. E aí a vida nova raiou para você. Aí você canta, você louva, você glorifica, e você vai compreendendo que a vida cristã é preciosa e gloriosa, e a obra plena vai alcançando a sua vida, alcançando o seu coração. Bênçãos materiais, você sempre tem um desafio a mais alcançar, mas bênçãos espirituais, elas chegam, faz de você uma nova criatura.
Coloca o Espírito Santo no seu coração. Coloca o anjo do Senhor acampado ao seu redor. E você começa a viver uma vida nova. E é uma vida de paz, uma vida plena, uma vida de alegria. E quando vem o desafio, você diz: eu tenho Cristo e no nome dele eu vou vencer. Quando vem a enfermidade, você diz: eu tenho o nome de Jesus e no nome dele eu sou curado. Quando vem a tristeza, você diz: eu tenho Jesus e ele é a alegria plena da minha vida. Quando vem a tentação, você diz: eu tenho a autoridade dele para vencer e triunfar e segui-lo com alegria a cada dia. Você alcançou o melhor. E o melhor é Jesus no coração. Plenitude dos tempos. Paulo diz dessa plenitude, porque a bênção do Evangelho chega até você de uma maneira plena. Você pode às vezes pegar um copo com água e dizer: esse copo está cheio. E você dizer assim: eu quero estar cheio quero estar cheio do Espírito, como esse copo está cheio com água. Mas aí, se você pega o copo cheio com água e chega debaixo de uma torneira, e esse copo cheio ainda cabe alguma coisa a mais, aí você chega debaixo da torneira, entrou um pouco, o copo está cheio, mas ainda cabe mais um pouquinho. Está cheio, mas cabe mais um pouquinho. Ele não derramou. Está cheio, mas cabe mais um pouquinho. Assim é você. No dia que você aceitou a Cristo como Salvador, você estava vazio de tudo. Vazio de sentimento, vazio de amor, vazio de fé, vazio de crença, vazio de espiritualidade, vazio de promessas, vazio de tudo. E aí você chegou debaixo da torneira do Espírito e foi derramando água sobre você, e derramando, e você foi enchendo, e disse: eu quero mais, eu quero alcançar ainda mais. E aí você foi enchendo. Agora mesmo você começou a derramar, não cabe mais, está cheio. Aí você está plenamente cheio do Espírito Santo. Falar em línguas é o derramar do Espírito. Se você não fala, você ainda não está derramando. Comece a falar em outras línguas hoje. Começa a ser cheio plenamente do Espírito, e você vai ver que tem sempre bênçãos novas, porque a torneira não fecha. E quando não cabe mais nada na sua vida, aí começa a transbordar. E se você ainda não transbordou, essa é a manhã de Deus para a sua vida, para que você possa transbordar. Porque o poder de Deus está sendo derramado, a virtude de Deus está vindo sobre você, e Ele quer fazer com que você seja transbordante da bênção de Deus. Paulo está dizendo da plenitude do Evangelho, porque este Evangelho enche o nosso coração suficientemente para vivermos uma vida nova, preciosa e gloriosa. E esse copo que representa a graça divina vai sendo derramada, e derrama um pouquinho de cá, e tem mais, e nunca para de derramar, porque a graça do Senhor está sempre pronta para ser derramada em cada vida e em cada coração. E nesta manhã o Espírito de Deus quer derramar uma bênção nova na vida de cada um de vocês que aqui está, na vida de cada um de vocês que me acompanham pelo rádio, na vida de cada um de vocês que está aí na internet. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, porque é um povo que está cheio da plenitude da graça divina. Aleluia. Aí você não tem mais dúvida, você tem a certeza que vai para o céu. Você não fica mais entre dois pensamentos, porque você tem o único Deus que sabe que é o Deus que está com você. Aí você está sempre focado nele e servindo a Ele com alegria. Você tem tudo o que precisa para uma vida espiritual vitoriosa e abençoada, porque você tem Jesus no seu coração. Fiquemos todos de pé nesta hora e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. Paulo ao dizer da plenitude, ele está dizendo: cada um pode receber dessa plenitude na sua vida. E a plenitude, sabe o que significa? Felicidade,
mesmo que tudo em volta seja tristeza. Plenitude da bênção, sabe o que significa? Confiança, mesmo que tudo esteja em dúvida ao seu redor. Plenitude da bênção é a vitória completa do Evangelho na vida de cada cristão. E nesta manhã, Deus está dizendo para todos nós que aqui estamos: quero que vocês vivam a plenitude da bênção. A plenitude da bênção. A plenitude de Deus na vida de cada um. Feche os teus olhos. Liga o seu pensamento aos céus neste instante. E saiba que o céu será a sua próxima morada. O céu será o lugar do descanso eterno. O céu será o lugar onde você vai viver a presença gloriosa e maravilhosa de Jesus na sua vida. Ainda de olhos fechados. Às vezes você pergunta: por que eu ainda não estou convicto da minha salvação? Porque ainda existem dúvidas na minha mente. Porque muitas vezes eu me vejo perguntando: será que é isso mesmo? Quantas vezes você lê a Bíblia e não consegue compreender? Você vive a plenitude, mas não consegue ainda compreender tudo. Porque ainda falta um pouquinho de Deus na sua vida. Talvez ainda tenha algum espaço na sua vida que está reservado para outras coisas. Mas vamos permitir que nesta manhã o Espírito de Deus entre no seu coração e tira tudo que está aí dentro atrapalhando a plenitude da graça divina manifestar na sua vida, para que você possa ser cheio do Espírito, cheio da bênção e a cada dia renovado pelo Senhor. Eu quero que você, que sente a necessidade de receber mais desse poder na sua vida, mais dessa plenitude na sua vida, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Nós queremos orar a seu favor. Nós queremos pedir um derramamento maior de Deus na sua vida. Queremos pedir para que Deus esteja trazendo à sua mente a compreensão desta plenitude de bênçãos na sua vida, para que você possa viver forte, viver abençoado, viver vitorioso a cada dia. Pode sair do seu lugar, chegar aqui à frente. Nós queremos orar com você e orar por você.